Salve, salve, torcida bicolor. Rapaz, um resultado que não estava na conta da torcida bicolor, a torcida do Papão, do treinador Hélio dos Anjos, nem na minha conta. Eu contava, sinceramente, com uns 3 pontos nessa partida do Papão da Curuzu, muito fraco o time do Brusque, mas futebol é uma caixinha de surpresa, como diz o jargão popular. E o Papão da Curuzu acabou perdendo um jogo que poderia aproximar muito a equipe do G4. Então foi um tropeço, literalmente, no time que vem numa crescente, mas, como torno a dizer, futebol é uma caixinha de surpresa, que diz o ditado popular, o jargão popular, o provérbio popular, como vocês queiram. A gente vai falar um pouquinho de como foi essa partida, fazer uma análise do jogo, do que eu vi, sem pontuar jogadores, literalmente, mas do que eu enxerguei dessa partida. Vamos falar um pouquinho desse jogo. Drayton Madeira. Pois é, antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o like, ajuda a gente a chegar aos 13 mil aí, já estamos em 12 mil, muito grato às torcidas do Sport, do Papão, do Vitória, de todas as equipes CRB que fazem parte do Atlético Mineiro, que fazem parte dos clubes que eu cubro neste canal. Também temos o apoio aí da Detel, né, telefonia e internet, grupo Santos de Academia aqui em Vitória de Santo Antão e doutora Érica Veiga, que faz cirurgias, que faz reparações aí, automodelação, rinomodelação, botox, a mulher deixa você no grau, com a estampa. Só entrar no Instagram, doutora Érica Veiga, você vai ser atendido lá pela Elisa e agendar a sua automodelação ou rinomodelação ou o que você queira fazer na tua lataria mesmo. Vamos falar um pouquinho desse jogo, cara? Foi um jogo que o Paysandu acabou perdendo, porque logo no início de jogo, futebol você tem que estar preparado para tudo, né? E logo no iniciozinho do jogo, o jogo mal tinha começado, as equipes se estudando, como é de praxe no campeonato, né? Em qualquer partida de futebol, um jogo importante para as duas equipes, para Paysandu para se aproximar do G4 e o Brusque numa situação nada agradável no campeonato, e o Lucas Maia acabou cometendo um pênalti que muitos acham que não foi, porque ele vinha na correria, bateu, tropeçou. Eu costumo não falar de arbitragem, como eu estou dizendo, mas acabou o jogador sendo expulso, não é? Eu sou a favor, não, porque era o último homem, tem que tirar isso da regra, cara. Eu acho que o cara tem que ser expulso se a falta for violenta, ou o cara botar uma mão na bola, impedir um gol dessa maneira assim, mas uma falta de jogo não é uma falta violenta, o jogador não pode ser expulso só porque cometeu a falta. Eu discordo dessa regra do futebol, e acabou os planos do treinador Hélio dos Anjos e do de água abaixo, por água abaixo, ou de água abaixo, tanto faz qualquer uso da preposição, não é? Os planos naufragaram, porque você vai com um cronograma preparado, com um estilo de jogo, com um padrão, e você tem logo aos 8 minutos um jogador expulso e uma desvantagem no placar de 1-0, gol do Rodolfo Potiguares. Que cacetada da justiça, o Rodolfo Potiguares bateu, que bomba da derrota. Fazia tempo que eu vi um pênalti tão bem batido. Acabou que o time do Paysandu ficou um pouco desorientado no início do jogo, isso abala muito qualquer equipe, né? E o time não conseguiu se achar muito dentro do jogo, né? Esbarrou numa forte marcação, no jogo truncado, e aliás, os primeiros, foi um sufoco danado o primeiro tempo por parte do Brusque. Torna a dizer que é uma equipe fraquíssima, candidata ao rebaixamento, e aliás, está na zona de rebaixamento, acabou fazendo 18 pontos, né? Interessante como, veja, o Brusque está em 18º, 18 pontos, ele está, por exemplo, se ele ganhar 5 pontos aí, com 18 pontos, mais 5 pontos, ele vai 23 pontos. Ele vai para 10º. Como está essa Série B? Como é nivelada por baixo? Pelo amor de Deus.
todo mundo aí tem chance, por incrível que pareça. Até o Brusque, que está na zona de rebaixamento, ele tem chance de entrar no G4. Basta uma sequência de 2, 3 vitórias, a galera começa a tropeçar, ele vai lá para cima, para você ver como tá muito nivelado. Tá nivelado por baixo, mas enfim. O que a gente pode falar do jogo? Né? Falando do jogo em si. O que podemos falar dessa partida? Olha, jogo difícil, jogo truncado. O Paysandu não jogou bem, a boa verdade é essa. A verdade é essa, não jogou bem, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo teve toda essa diversidade, a gente depois também teve o jogador do Brusque expulso. No segundo tempo, o Paysandu só veio dar ataque no finalzinho do jogo, por volta perto dos 40 minutos. O Paysandu veio atacar. Eu vou mostrar um pouquinho o scout do jogo para a gente ter uma noção de como foi a partida, de você ter uma noção de como foi a partida. Veja, vamos para as estatísticas. É lógico que isso aqui não é 100% do que foi, literalmente. Aqui são os números do jogo. Veja, chute, teoricamente, 16 e 10. Chutes a gol, 3, para você ter uma ideia. E 5 do Brusque, então foi um jogo tecnicamente muito fraco. 3 chutes. Né? E uma do primeiro tempo, aquela jogada boa jogada do Casares, que se parecida com a que foi o gol no jogo lá contra o Ceará, né? Aquela entrada do Casares e a bola cruzada. Posse de bola 39 a 61, 312 passos a 475, são os números, 76% de precisão no passe, é 83%, o Paysandu tem um passe até mais qualificado, faltas 20 a 14, o time do Brusque, o time está na zona de rebaixamento, bate bastante, né? Cartões amarelos 4-3, 2 cartões vermelhos, 2, né? O Brusque teve outro jogador expulso no final, impedimento 1-1, escanteio 2. Para você ver como foi a situação do jogo, que não foi um jogo agradável de se ver, um jogo muito truncado, né? Um jogo sem muita qualificação. Eu esperava, confesso ao torcedor do Paysandu, eu esperava muito mais do Papão nesse jogo. Achei literalmente que o Paysandu ganharia o jogo, até eu falei em vídeos passados, o Paysandu para mim era favorito. Não é que o Paysandu esteja jogando um futebol primordial, né? Um futebol de alta qualidade. Mas só que para esse jogo, a equipe era favorita. Era uma equipe que vem subindo, vem crescendo um pouco no campeonato, né? Gradativamente. Tinha tudo para ganhar esse jogo. Agora teve esse empecilho do jogador ser expulso logo no início. Isso atrapalha os planos. Mas a equipe tem jogos para se recuperar, né? Afinal de contas, foi um jogo fora de casa. Entra um pouco nessa conta aí. Não era o que a torcida esperava. Tá dando esses cortezinhos aí, tá, gente? Porque deu uma crise de espirro agora aqui. Aí eu tenho que usar, senão ficar espirrando no vídeo. Aí, pois é, pra gente voltar à linha de raciocínio, acabou que a equipe do Paysandu teve esse tropeço, mas vamos botar aqui a tabela. Os próximos jogos do Papão, né? O Papão tem um jogo agora fora de casa. Na primeira tem um jogo em casa, né? Contra o Novo Horizontino. E depois tem um jogo fora contra o Vila. E depois no retorno já. O jogo contra o Santos, né? No retorno aí. Então, tem um jogo agora contra o Novo Horizontino. Aí sai para jogar, tem que se recuperar esse jogo em casa, né? Tem tudo para se recuperar, o estádio vai estar lotado, né? Eu acho que já deveria ir para o Mangueirão, né? Para dar uma pressão maior contra o Novo Horizontino. E depois tem um jogo parada dura, o Vila que está dentro do G4 e está brigando pelo acesso, que está brigando pelo título, que está lá em segundo aí na tabela, lá dentro, brigando, né? O Vila. Aí esse jogo vai ser um jogo duro, que a torcida do Vila tá engasgada, né? Esse jogo aí eu vou fazer uma live pós-jogo, tá engasgada com a quantidade de gols que o Paysandu fez pela Copa Verde. Depois tem o jogo do retorno já contra o Santos. Então é uma sequência de jogos muito importante para dizer, literalmente, para que o Vila, esse jogo contra o Vila, literalmente para que o Paysandu quer no campeonato. O que o Paysandu realmente quer? Pois é, resumindo a ópera, 2 jogadores expulsos, por parte do Brusque, por parte do Paysandu, o Lucas Maia, que comprometeu a partida literalmente.
realmente esse resultado foi um comprometimento total da partida, essa expulsão, e atrapalhou muito os planos de Hélio dos Anjos, os planos do Papão, e a torcida ficou chateada, mas tem a sequência de jogos e dá para reverter em casa. Eu sou Draito Madeira, essa é a minha opinião. Valeu, se inscreve no canal e deixa o like.